Ô, gente, eu fui pro break, falei com você que essa semana a gente vai ter uma semana de entrevistas. Quero parabenizar o Marco Brandão, sobretudo o Marco Brandão, pela iniciativa, enquanto membro do Santuário Nossa Senhora do Sorriso, do qual eu sou devoto. Gosto demais de ir naquele lugar, acender uma vela, fazer uma oração. Eu e o Pietro vamos sempre, deixamos o nosso rosário lá. Me arrepia só de falar e de lembrar daquele lugar tão especial. E Nossa Senhora do Sorriso foi curada de uma depressão por Santa Teresinha. Então, durante toda a semana, a gente vai estar falando a respeito do assunto. E hoje, eu estou recebendo uma psicóloga de energia muito para cima. Fabíola, prazer te receber. Prazer, Ivan. Me ajuda com o teu sobrenome, que eu já esqueci. Fabíola Slaviero Checker. Fabíola Slaviero Checker. Bem-vinda para falar com a gente. Bom, a imagem que o santuário está usando para essa semana é essa, né? É um pouco até melancólica, mas tem tudo a ver com o tema, né, Fabíola? Exatamente, depressão pós-parto. Quem nunca teve um processo depressivo ou esteve numa situação depressiva não vai entender, mas é mais ou menos isso. É meio que tudo fica cinza, meio que tudo fica muito pesado, né? Não dá conta de fazer as coisas, né? É meio essa imagem mesmo. Bom, a Fabíola então vai falar com a gente sobre a depressão pós-parto. Você me disse, Ivan, Nananina, não. Não é só isso, o negócio é mais amplo. Explica pra gente. Isso, na verdade, assim, né? Como eu falei, a gente deixa até para o pessoal até ficar interessado, porque todo mundo conhece como depressão pós-parto, né? Mas a depressão, o que acontece? A gente tem que tratar ela desde antes, porque a depressão pós-parto ela só surge porque ela já começou a acontecer. Lá nas tentantes, as mulheres que queriam engravidar e não conseguem, nas que estão lá num processo de separação no casamento e descobrem a gravidez, uma gravidez indesejada. Então, essa depressão pós-parto a gente não chama mais na psicologia depressão pós-parto, a gente chama de na psicologia de depressão perinatal. Está em torno de toda a gravidez, do parto e do nascimento do bebê. Que coisa! E como que eu identifico, Fabíola, você que é psicóloga, você que trabalha diretamente com isso, quais são os sinais? Então, os sinais, na verdade, assim, quando nasce um bebê, 2 ou 3 dias depois já começam os sintomas de cansaço, de estresse, irritabilidade, sensação de culpa. Já nasce um bebê, nasce uma mãe culpada, o povo fala assim, né? Mas esses sintomas se chamam baby blues e eles duram 15 dias. Vem uma enxurrada de hormônio, junto com o sono que não é regulado, porque o bebê acorda, a mãe não consegue dormir, vem mil pensamentos. Amamentar. Esse período chamado baby blues não é depressão, mas é muito parecido. É muito intenso e ele é uma virada de chave. Passa, melhora. De repente, lá pelo 2º mês, 3º mês, a mulher volta a sentir ou continua sentindo aquilo com uma intensidade maior ou menor. E aí a gente fala que a partir de 30 dias, se esses sintomas não sumiram, é considerado, sim, depressão pós-parto. O que eu faço? Me vi numa situação dessa. Devo procurar o quê? A mulher que está dentro dali, naquele processo, ela não consegue dormir, ela não consegue pensar, ela se sente culpada, ou ela faz as coisas muito rápido, ou não quer nem saber do bebê, ou não quer ninguém perto, vira uma onça, né? O que acontece? Ela não vai perceber. Quem tem que perceber? O marido. Rede de apoio. A rede de apoio, né? Tão ouvida falar rede de apoio. Quem é a rede de apoio? As amigas que têm o costume de estar. O pessoal do grupo de oração, a pessoa sumiu, vai visitar, né? O marido, a mãe, a irmã, o irmão, o vizinho. Ela só fica dentro do quarto, ela não sai. Ela come demais ou ela não está comendo. Ela nem banho toma, porque não tem tempo. Então, vai lá e ajuda, segura o bebê e fala, vai lá tomar um banho demorado, chama ela para caminhar com o bebê na rua. São coisinhas simples que a gente precisa fazer e que, às vezes, a pessoa não consegue fazer. E ela precisa de ajuda. Então, a gente já fala, a partir de 30 dias, os sintomas de cansaço, irritação, dificuldade para dormir, mesmo que pouco por conta da... né? Choro frequente, tristeza, sentimento de culpa, quem vai perceber não vai ser a pessoa, vai ser o marido, quem está ali próximo dela, a rede de apoio. Fabíola, isso é comum acontecer? Pessoas em depressão não perceberem que estão com a doença? Na depressão pós-parto, é muito interessante. 80% das mulheres pais são baby blues. Tá? Desses 80%, 20% têm depressão.
Olha só que coisa. É um índice bem alto. Altíssimo. Altíssimo. E quem que geralmente procura? Então, mas eu não sei com quem falar. Então, se você conhece alguém, minha esposa está assim, minha amiga está assim que teve bebê, vai junto numa consulta com a pediatra, pergunta se é normal. Vai junto com uma consulta no retorno do ginecologista. Vá na igreja, converse com o padre. Hoje a gente tem aqui na nossa igreja, né, os padres têm um conhecimento bem legal. No próprio site do santuário tem um lugar lá que o Marco falou, que você coloca oração, mas você também pode pedir ajuda por lá. Um atendimento. Exato. Então, assim, são várias formas de... Você precisa pedir. Né? Quem tem boca vai a Roma, quem pergunta consegue. Então, a depressão tem tratamento, sim. Né? Em casos de depressão mais graves, né? Por exemplo, como eu te falei antes, eu trabalhei no CAPES e a gente atendia depressões com casos psicóticos. Né? Precisa de medicação, precisa de ajuda psicoterapêutica, de um olhar mais intenso. Não é bom deixar a mãe sozinha com o bebê. Né? Então, a gente sempre toma vários cuidados aí. Né? Bom, a depressão tem cura, então? Tem cura, tem tratamento. Né? Se seguir bonitinho conforme a gente fala, vai ter uma linda saída. Que né? legal, que legal. Bom demais. Gente, o CAPES salvou minha vida. E eu, quando comecei a faculdade de Direito, quando tive a disciplina de Psicologia do Direito, quase mudei de curso. Porque eu acho linda a profissão de vocês. É linda, eu sou apaixonada. Demais da conta, você lidar com as aflições, com talvez o lado sombra, não sei como você de casa queira chamar, mas com os conflitos, né, que todos temos, com os traumas, e talvez dar um olhar diferente para isso, muitas das vezes assumindo, inclusive, que a gente precisa de ajuda. Sim. Às vezes é difícil para quem está doente. Nossa, atendi muitas pacientes que elas vinham muito irritadas, muito nervosas. Eu não quero isso, eu só preciso descansar. Mas não entendia que aquele ali fazia parte do processo. É um cansaço descomunal que elas relatam. Né? É uma irritação fora do padrão. Né? Então, tem ajuda, tem tratamento. Às vezes, só psicoterapia. Às vezes, precisa de ajuda medicamentosa. Né? Eu falo, foram 9 meses de gestação para você apresentar um sintoma depressivo. Não faz ser em uma sessão que você vai melhorar. Vai precisar de uma ajuda mais longa, um processo mais demorado, mas é melhor você procurar ajuda agora, porque depois que você não resolve isso, lá na frente a vida vai te chamar e vai falar, vamos resolver aquilo? Até né? porque se você quer ser uma boa mãe, né? Exatamente. Vai estar em completude. Como é que você vai... como é que eu vou educar meus filhos sem gritar? Você tem que estar bem. Senão, qualquer coisinha você dá uns gritos ali, né? Já é comum mãe dar grito. A mãe nasceu com goela boa, né? Eu bem sei. Então. Mas entre o que é normal e o que é exagerado. Então, claro. O exagero tem tratamento. Fabíola, prazer enorme falar com você. Obrigado por essa entrevista leve, gostosa, extremamente esclarecedora. A produção põe na tela o site do Santuário. A produção já mostrou, achei muito interessante. Parabéns pela iniciativa. www.santuário Nossa Senhora do Sorriso, você está vendo aí na tela.com.br. E depressão tem cura, se você quiser, clica ali no item depressão e pode fazer, inclusive, aí, gente, um pedido de ajuda, tá bom? Fabíola, obrigado, bom almoço. Obrigada, bom dia para vocês. Boa tarde, né? Deus abençoe.